E hoje vamos responder a uma pergunta bem interessante também, que é: como eu posso ter controle emocional e me livrar das fobias? Bom, a primeira coisa que é importante é esclarecer que a gente vai trocar a palavra controle por autonomia. Autonomia e inteligência emocional é o que a gente busca desenvolver. O controle emocional entra num espaço de ferida, que é quando a gente tem, por exemplo, a ferida da traição, a gente controla, tem o controle das emoções. Então, a palavra controle, ela tem uma conotação de prisão ainda. Então, por isso que a gente vai usar nesse contexto a palavra autonomia emocional ou inteligência emocional, para que a gente possa aprender a lidar com as emoções. E o que significa, então, como eu posso ter autonomia emocional? Bom, a primeira coisa que é muito importante, que parece que isso não é tão simples, mas é o primeiro passo. O primeiro passo é o que determina todo o caminho, é a gente saber que até começarmos a nos perguntar, dar-se conta, a gente vivia numa inconsciência. Então, o primeiro passo é dar-se conta, né? Surjal Solar, cofundador de Condor Blanco, fala muito disso. Dar-se conta é o primeiro passo de que, até então, o que comandava minhas ações era o meu inconsciente. E meu inconsciente é aquele espaço, aquele porãozinho escuro que eu coloco todas as minhas emoções reprimidas, tudo que eu nego, tudo que eu não soube lidar, todos os conflitos. E a partir desse espaço de não saber lidar, eu crio uma máscara. E essa máscara eu me identifico com ela e ela comanda a minha vida até que eu me dê conta que eu sou muito mais, muito além dessa máscara. Então, primeiro ponto é, se eu quero acender a luz, eu tenho que saber que eu tô no escuro. Então, saber que a gente tá na escuridão, que a gente tá na inconsciência, que a gente tá nos deixando comandar pelo inconsciente, que é o que comanda, que é onde moram os padrões. Então, se eu ainda estou com fobia, se eu ainda tenho medo, é porque eu ainda tenho uma parte ou uma grande parte do meu ser que está sendo comandada por um inconsciente que não foi trabalhado, que não foi trazido para a consciência. Uma vez que você se dá conta disso, que provavelmente, né, quando a gente já pergunta sobre isso, é porque a gente já está se dando conta disso, ok? Aí o que você começa a fazer? A dar espaço para que essa emoção, essa situação possa vir à tona, porque as emoções, como já foi falado em outros vídeos, elas não são negativas. A maneira com que eu lido com elas pode ser que sim. Se eu tenho medo do medo, se eu tenho medo da minha raiva, se eu tenho medo da minha tristeza, eu vou fazer de tudo para evitar sentir essa emoção. E isso me gera uma resistência. A resistência é os nossos nãos inconscientes diante da vida. Então a vida está pronta para nos entregar muitas coisas e eu tenho um não, que é uma fobia, que é o medo. Eu tenho não quero receber isso, não quero ser feliz, não quero, por motivos inconscientes, por padrões inconscientes que a gente vem trabalhando já. Então, dar espaço, o segundo passo, dar espaço para conhecer as emoções, dar espaço para sentir essas emoções. No começo é um pouco desafiante, porque como a gente não está acostumado a ser amigo das nossas emoções, a gente foge delas, resiste a elas, e o tempo inteiro elas estão querendo vir aí à tona, e a gente cria uma resistência constante. Então, se a gente for se dar conta o tempo inteiro, nossa, inconsciente é uma briga, o inconsciente querendo sair, manifestando um monte de coisa externamente para que eu possa lidar com isso, e eu querendo segurar ele lá porque eu não sei como lidar com a situação. Eu tenho uma parte da minha energia que eu gasto nisso. Quando a gente começa a liberar isso, purificar todos esses padrões, limpar esses registros, a gente começa a sobrar uma energia que a gente usava para manter aquele porão bem fechado, né? Como se a gente estivesse segurando uma bola embaixo da água, como uma constante pressão, uma constante luta, uma constante diálogo interno, que chega uma hora, gente, que a gente não se dá mais conta, é como se isso fosse o natural. Então, quando você começa a dar espaço para a emoção, que é o segundo passo, né, dar espaço, querer escutar essa emoção, o que ela tem para te dizer, aonde que ela te leva, que no início é desconfortável, claro que sim, mas depois é prazeroso, depois você quer saber, você quer conhecer, porque é ela que te traz o teu conteúdo. Então eu tenho medo disso ainda. Teve esses dias que eu tava revisando ainda meus medos, eu falei, esse medo ainda tá aqui. E me dei conta que ele chegou, eu falei, tá aqui ainda, tá bem, vem cá. E claro, a gente vai aprendendo a medida de não alimentar o medo, mas também não escutar ele, porque se eu resisto, se eu não quero escutar, eu também não tenho a chance de saber o que ele quer me dizer e poder trabalhar. Então, por isso que é uma prática diária, todos os dias, dar-se conta, abrir esse espaço para as emoções, escutar o que a tua emoção tem para te dizer. Terceiro passo, observar teu corpo. Como, por exemplo, tem uma situação que é estressante, uma situação que você sente medo,
né? Perguntaram sobre a fobia. Você sente medo? Então, claro, a fobia ela é um espaço, claro, que é um medo bem avançado que já te paralisa. Né? Você vai alimentando o medo de uma maneira que chega um momento que ele te paralisa. Mas quando você pega um medo um pouquinho, então por isso que a gente não enfrenta a fobia de cara, você vai pegando os medos menores e você começa a observar como ele se manifesta no teu corpo. Então veio uma situação desafiante lá, estressante para você, que você sentiu medo. Ao invés de já paralisar, o automático, reativo do ego, paraliso ou fujo, eu respiro profundo, por exemplo, uma super técnica para aprender a lidar com as emoções é a respiração. Respirar, tocar, falar pra si mesmo, tá tudo bem, eu tô sentindo medo e tá tudo bem. Você tem como lidar com isso, eu tenho como lidar com isso. Deixa vir, observa no corpo, começa a explorar isso. Observa no corpo, meu coração tá batendo forte. Daí vem o pensamento, acho que eu vou morrer. Se você alimenta esse pensamento, vai vir outro. E vai vir outro, vai vir outro. Então o foco, por isso que é um exercício. No primeiro momento não vai ser tão fácil, mas é um exercício. Não é no pensamento, mas é na emoção que tá por trás do pensamento. Porque é aí que a gente pode dissolver. Então, tu não foca no pensamento, foca no corpo. Traz pro corpo. Conhece teu corpo. Vê onde é que estão tuas coraças do Reich, que ele fala, as 7 coraças que a gente tem no nosso corpo. Observa que se é no medo, se é no peito, perdão, é uma tristeza profunda que de repente está vindo à tona, que você guardou lá de trás. Observa se te fecha a garganta, se te dá uma pressão ocular, por aqui assim, é um medo que vai vindo, né, mais presente, que você deixou guardado lá atrás. Observa que se é mais ou menos no estômago, é a raiva que vem, que você não soube lidar e que você deixou guardado lá atrás. Então, o corpo, ele vai manifestando e vai te dando sinais de onde está teu bloqueio emocional. Então, você vai respirando e vai sentindo no corpo, e vai respirando e vai sentindo no corpo, e geralmente, quando a gente tem uma emoção, a gente tranca a garganta. Então, você abre a garganta e vai respirando. Pode ser que a emoção venha, pode ser que te dê vontade de chorar nesse momento, pode ser que te dê um medo de sentir, mas e tu vai até um espaço onde você sinta que você pode ir. A emoção vai voltar, não se preocupe, porque o padrão ele sempre volta, ele vai voltar a quantidade de vezes suficiente até que você resolva a situação. E é muito importante saber que se esse adversário vem, se essa situação vem para ti, é porque você tem condições, é para ti. Você tem condições de resolver, ninguém vai resolver por você. Você pode ter apoio de livros, de terapeuta, que é maravilhoso, de um guia espiritual, que é maravilhoso, de ensinamentos que é disciplina, natureza, tudo isso, mas você resolve. O presente é teu. É para você essa situação, porque é através dessa situação, você enfrentando essa situação, que você vai despertar a liberdade. Então, na verdade, nesse processo de observar teu corpo e se conscientizar, que é o 4º passo, se conscientiza que existe tudo isso dentro de você, traz para consciência isso, tira lá da inconsciência, traz para consciência. E nesse momento como é que eu lido com isso? Não sei, vai respirando, vai soltando, vai dando espaço, certo? Trazendo para consciência com amorosidade, você vai podendo compreender que é através disso que você vai se liberar. Não tem outra maneira de sair, de se liberar, senão purificar esse sofrimento. E esses sofrimentos geralmente estão no passado. Então, qual que é o foco? E resgatando o passado, não ficar vivendo no passado, mas resgatando o passado, porque foi lá que veio vindo esses registros, e podendo ir purificando, dissolvendo, perdoando, que é um passo um pouquinho mais para frente, né? Então, né, Suja fala do Shantikai, que é agradecer essa oportunidade, né? Agradecer a oportunidade que eu estou tendo de ver a minha fobia. Pô, essa fobia eu criei porque eu queria me defender de uma dor lá atrás. Agora essa fobia já não precisa mais, porque eu já tenho mais ferramenta para poder maturidade, vou adquirindo maturidade para poder lidar com aquela fobia lá atrás. E com isso, o que vai acontecendo? Você vai podendo liberar essa emoção. Porque a fobia, o medo, essas emoções que estão reprimidas, elas têm força, elas comandam a tua vida, mas a partir do momento que você vai fazendo esse processo, que tem que ter muita paciência, persistência, auto-amor e autorresponsabilidade, sair do padrão de vítima, que para mim é o 5º passo, sair do padrão de vítima, é você poder lidar com a tua vida, você vai saber que isso não precisa mais estar aí para ti, essa fobia vai perdendo a força. Enquanto ela está lá escondidinha, ela tem força, mas quando você vai trazendo ela, vai lidando com ela, ela vai perdendo a força, né? E você vai percebendo que era uma ilusão, que foi um momento da tua vida que você precisou lidar com isso dessa maneira, mas que agora já não precisa mais. E por último, claro,
convidar essa situação, o que a gente chama, né, do obstáculo, do adversário, convidar para dentro da tua casa, integrar dentro de você, saber que isso não está fora, e sim dentro de ti, e fazer isso com amorosidade, todo esse espaço com amorosidade, é você ir aprendendo a ter autonomia emocional, quer dizer, as tuas emoções não comandam mais você, através do seu inconsciente, você vai aprendendo. Então quando vem o medo, repito, é um processo constante de autoconhecimento. No começo, o medo vai te paralisar, o medo vai te impedir de você avançar, o medo vai criar um monte de fantasma na tua cabeça, porque você está na escuridão. Lembra do exemplo que eu dei em um outro vídeo? Se eu estou num quarto escuro, cai um objeto e eu não acendo a luz, a minha imaginação vai começar a criar o que é aquele barulho. E a minha imaginação tem a ver com as minhas memórias, com os meus registros, com os meus traumas. Então, enquanto eu não acendo a luz, eu fico dando volta na escuridão do meu inconsciente. E as coisas continuam se repetindo ao meu redor. A partir do momento que eu acendo a luz, que eu trago para a consciência, que é esse trabalho de autorresponsabilidade, de sair da vítima, que eu sou vítima do mundo, que o mundo é uma injustiça, porque fizeram isso comigo. Enquanto você está na vítima, você está no padrão. Quando você começa a se autorresponsabilizar, que significa, eu tô dentro desse quarto escuro, caiu algo, fez barulho, é minha decisão se eu acendo a luz ou não. Então, isso é autorresponsabilidade. Você acende a luz e vê que foi uma caneta que caiu. Você acende a luz e vê a realidade do teu ser interno, a verdade do teu ser interno. Então, esse é um processo maravilhoso, de muita persistência, paciência, amorosidade, que é importante ter sempre quando a gente faz esse reencontro conosco mesmo. É um processo de gerar uma intimidade com o teu ser interno, porque hoje a gente está muito afastado de nós mesmos. Por isso que dá fobia, porque a gente está afastado da nossa essência. A gente esqueceu quem a gente é. Então, o resgate de quem somos, da confiança primordial que temos antes de criar todas essas máscaras, existe aqui ainda a semente original, a luz original, a essência original, que é a confiança primordial. Que com o tempo a gente foi, entre aspas, perdendo, ou foi colocando um monte de poeira que agora a gente vai purificando. Então, essa é a viagem para nosso mundo interno e transformando esse medo, essa fobia em liberdade. Mas a maneira que tem para fazer isso é podendo aos poucos, na medida do teu ritmo, com apoio, ir conhecendo, resgatando essa emoção e trazendo ela como tua amiga e não como tua inimiga. Enquanto ela estiver como inimiga, ela vai ter força quando você for trazendo como uma amiga, que vai te ensinar, que vai te mostrar que inclusive você contratou, você escolheu passar por isso para poder crescer, fica muito mais fácil e muito mais fluido e muito mais amoroso o processo de autoconhecimento e de liberação das emoções, de autonomia emocional. Então, um grande beijo, espero que você faça essa viagem para o teu mundo interno com muita consciência, com muita amorosidade e com muito apoio da natureza também.